Olá, alunos! Vou disponibilizar para vocês questões de matemática da Fundação Getúlio Vargas. Acompanhe toda a playlist. Questão de progressão aritmética da Fundação Getúlio Vargas para a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Amazonas. Vou ajudar vocês a interpretarem. Pessoal, a questão 48 diz: Marcelo comprou um cofrinho para juntar moedas. No primeiro dia, Marcelo colocou no cofrinho todas as moedas que possuía na ocasião. Note que aqui não está dizendo quantos. A partir do segundo dia, ele colocou diariamente 3 moedas no cofrinho. Ao final do 10º dia, o cofrinho de Marcelo tinha ao todo 40 moedas. O número de moedas que Marcelo colocou no cofrinho no primeiro dia foi de... Então, pessoal, aqui, olha, é uma questão de progressão aritmética. O que é a progressão aritmética? A progressão aritmética, ela é uma sequência matemática que tem uma lógica, que tem, assim, um padrão que segue um raciocínio. Não são números aleatórios que não têm correspondência entre si. Por exemplo, o ano eleitoral, né? O ano eleitoral, ele é de 4 em 4 anos. Então, vai sempre usar os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16 e por aí vai. É uma coisa que tem uma sequência lógica. Então, isso faz progredir com uma sequência matemática que tenha lógica. Então, aqui eu vou ajudar vocês a interpretarem. Dentro da nossa progressão aritmética, né, que é popularmente conhecido por PA, diz o seguinte, que o Marcelo comprou um cofrinho para juntar as moedas. No primeiro dia, dentro da PA, a gente enuncia esse primeiro dia como A1, porque dentro da matemática, até então, usa-se muito X e Y. Então, quando chega no ensino médio, começa a mudar algumas letras para poder ter um padrão, né, mais diferenciado do ensino fundamental. Então, o A também representa uma incógnita. Ele representa um número que a gente desconhece, como se fosse o X, tá? Tanto é que tem alguns livros que trazem, né, X1, X2, X3, X4. Então, aqui, ó, A1. Quem que é A1? É o primeiro dia. A2 é o segundo dia. A3 vai representar o terceiro dia. E por aí vai, tá? Vai conforme a problematização. No primeiro dia, Marcelo colocou no cofrinho todas as moedas que ele possuía. Então, aqui, ó, eu desconheço. A partir do segundo dia, ele colocou diariamente 3 moedas no cofrinho. Então, aqui, olha, no segundo dia, ele veio e colocou 3, no terceiro mais 3, no quarto mais 3. Então, quer dizer que no segundo dia não tem só as 3 moedas, não. Ele colocou 3 a mais do que já tinha. Tá joia? Então, esse padrão, ele foi se repetindo numa sequência que ela está sempre somando 3, 3, 3, tá? Então, quando ela dá uma continuação, que ela tem uma sequência lógica, ela tem um padrão que ela não repete, então isso é chamado de razão. Ela não mudou, tá? Ela permaneceu com a mesma razão. Então, vamos continuar a interpretação. Ao final do 10º dia, quem é o 10º dia? É o 10, é o dia 10. Então, aqui, ó, A1, A2, deixa eu chegar pra cá. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, não sei se vai caber aqui, mas eu vou pôr aqui então. 8, 9, 10. A8, A9, A10. E ao final do 10º dia, o cofrinho de Marcelo tinha ao todo 40 moedas. Então, pessoal, aqui ele colocou, e nesses dias todos ele foi acrescentando 3 moedas. 3, 3, 3, 3. E chegou aqui no último dia, que é o 10º dia, o total de moedas estava na quantidade de 40 moedas. Tá? Então, pessoal, dentro dessa PA,
desse estudo da progressão aritmética, o último dia ele é chamado de AN, tá? Ele é o último dia. E a quantidade de dias que foi desenvolvendo são chamados de termos. Então, aqui eu tenho o termo A1, termo A2, termo A3, o termo A4, que é o quarto dia, o A5, que é o quinto dia. Então, esses espacinhos aqui que eu coloquei com a régua, eles são chamados de termos. Tá? Então, eu tô fazendo um estudo, assim, uma revisão para quem já conhece o estudo da progressão aritmética. Tá, joia? Se você não conhece, assim que eu puder, eu vou gravar uma sequência dessa matéria, tá? Porque ela é muito pedida nos concursos. Aqui, pessoal, então, quando eu tenho todos os dados, mas é difícil saber quanto que eu comecei aqui, não é? Então, eu tenho uma fórmula. As fórmulas, elas ajudam, né? Elas permitem com que eu consiga facilitar a minha vida, né? Os matemáticos, eles criaram a regra e as fórmulas justamente para nos ajudar. Então, aqui, ó, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, tá? Eu poderia, né, fazer aqui de outra maneira, né? Caso vocês já consigam interpretar o que eu tô dizendo, já tem outro modo de fazer, mentalmente, mas que dá muito trabalho, porque se eu tiver o número de termos muito grande, eu não consigo fazer regredindo, tá? Então, a fórmula é essa daqui, ó. A n é o último termo, que vale 40. Quem é A1? A1 é o termo que eu desconheço, eu não sei quantas moedas foram colocadas lá no primeiro dia. N menos 1. Quantos são os termos? 10 termos, ou seja, 10 dias, 10 números que eu coloquei nessa sequência. Esse 1 faz parte da fórmula, baixa ele. E quem que é a razão? A razão não está sempre indo de 3 em 3, ela não tem uma lógica que está indo de 3 em 3. Então, a razão é 3. Expressão numérica, eu vou resolver primeiro o parênteses. A1 mais 10 menos 1, 9. Respeitando, né, a expressão numérica, vou resolver aqui, ó, multiplicação. A1 mais 27. Pessoal, equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo? Letras no primeiro membro, números no segundo membro. Menos A1 vai ser igual. 40 mais 27, menos 13, tá? Porque o meu 40 é maior. Lembrando que eu nunca posso deixar, né, o meu número aqui negativo, vou multiplicar por menos 1. Então, o meu termo A1 vale 13. Então, quem é o A1? É o primeiro dia que o Marcelo colocou as moedas aqui. Então, a quantidade de moedas que tinha aqui, ó, realmente são 13, né? 13 com 3, 16, e você vai somando, vai chegar no 10º dia, 40. Pessoal, se inscreva no meu canal para que eu consiga gravar mais vídeos. Obrigada!